Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Me ajuda aí em mais um quadro de educação financeira. Meu nome é Juliette e eu vou te ajudar a investir o seu dinheiro para que você tenha aí um futuro muito mais tranquilo. E a gente sabe que hoje em dia a poupança não está rendendo nada, então a maneira de investir o dinheiro é investir na Bolsa de Valores. E se você tem medo de investir na Bolsa de Valores, então fica comigo com os meus vídeos para que você perca esse medo e entenda mais sobre o mercado financeiro nos nossos quadros de educação financeira. Então fica comigo que a gente vai começar agora. Tem alguns vídeos aí de educação financeira no canal, eles vão aparecer aqui em cima e também vou deixar eles ali na descrição para que vocês vejam desde quando. Nossa, mas eu não sei nem começar a investir na bolsa, eu não sei abrir conta numa corretora. Todos esses vídeos estão aí disponíveis para você, então é só você clicar e assistir. E tem também vídeo falando sobre o que a gente vai falar hoje, que é fundo imobiliário, mas é um vídeo explicando o que são fundos imobiliários. Então se você perdeu isso também, vai aqui na descrição ou aperta aí em cima que você vai entender melhor o que é fundo imobiliário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 fundos imobiliários, né? Escolhi 5 fundos imobiliários que vão fazer diferença aí na sua carteira no ano de 2021, porque esse ano, graças a Deus, já acabou. E aí a gente vai para um próximo ano e não é tarde para você começar a ser um investidor da bolsa. Esse ano a gente teve um aumento muito grande de pessoas interessadas em investir na bolsa, muito provavelmente porque a bolsa agora é o mercado mais atrativo de investimento, já que a gente tem aí uma taxa Selic desfavorável para que você seja uma pessoa que coloca o seu dinheiro na poupança. A poupança não está rendendo nada, então investir na bolsa é um caminho. E investir em fundo imobiliário é muito legal. Uma carteira sempre tem que ser diversificada e fundos imobiliários garantem para você rendimentos aí mensais. Então você recebe aluguéis mensais. Isso vai depender da quantidade que você investe em fundo imobiliário e como tá esse fundo imobiliário. Então eu escolhi para vocês hoje 5 fundos imobiliários para que vocês tenham uma grande ideia aí de como são esses fundos, como eles rendem, para escolher o melhor. Lembrando mais uma vez aí pra vocês que esse não é nenhum tipo de recomendação financeira. Eu, Juliette, não posso fazer recomendações financeiras pra vocês, certinho? Mas eu estou aqui falando sobre 5 fundos imobiliários e aí você escolhe o que você achar pertinente à sua vida, né? Aos seus planos. Bora começar? Vamos falar um pouquinho de fundo? Então estou aqui com a minha colinha, né? Tem que ter uma colinha pra gente conseguir lembrar de todos os fundos que eu escolhi. Então o primeiro fundo aí que a gente vai conversar, vou falar pra vocês, é o BCFF11. BCFF11. BCFF11, ele é um fundo de fundos, né? Então para você que não viu o vídeo passado, fundo de fundos é um fundo que investe em vários fundos imobiliários. Então, ele é um fundo que tem uma chance aí de dar errado muito pequena, né? Já que ele está investindo em vários fundos imobiliários diferentes. O BCFF11, ele é, né, um fundo de valor mediano, tá? A cota dele, o valor da cota dele, para você que quer comprar uma cota, hoje, né? No dia de hoje, então dia 21 de dezembro, o valor da cota dele tá R$ 89,75, então aproximadamente aí R$ 90. E aí o último rendimento dele foi de 53 centavos, tá? Se a gente utilizar aí o dividend yield desse fundo, a gente vai ter então um rendimento, né, de 0,59% do valor da cota. Então é um fundo que vai te render aí uma quantidade de dinheiro interessante, né? Se você tiver mais de uma cota, então cada cota rende esse valor aí, né? 0,59% do valor da cota. Então, eu acho ele um fundo bacana de se ter aí na sua carteira. O próximo fundo imobiliário que a gente vai falar é o XPIN. XPIN 11, toda vez, lembra, fundo imobiliário ele termina com 11, né? Então o XPIN aí, ó, tem o valor de cota, se você quer ser um investidor, no dia de hoje, né, de R$ 115,07. Então aproximadamente aí R$ 116, ele não tá variando muito, os fundos até, eles não estão subindo demais, eles ainda não taxaram muito, né, o mercado ainda não subiu o suficiente para fundo imobiliário, então vale a pena dá uma olhadinha em fundos. O dividend yield dele é de 0,53% em relação ao valor da ação,
tá? E o XPIN é um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo, tá? Ele é um fundo de galpões industriais. Então ele aluga aí galpões industriais que fabricam vários tipos de produtos. Esse é o XPIN 11. A gente tem alguns tipos de fundos imobiliários. Fundo imobiliário tipo papel, fundo imobiliário tipo tijolo. Existe uma diferença entre esses dois tipos de fundos imobiliários. Então, rapidinho, falando aí uma diferença entre o fundo de tijolo e o fundo de papel. O fundo de tijolo, ele trabalha com construção, tá? Ele trabalha com a construção dos galpões, edifícios, enfim, que você deseja aí, né? E o fundo de papel, ele é um fundo que vai trabalhar aí com a documentação. Então, ele trabalha com títulos e valores, tá? Dívidas, todas essas partes aí mais burocráticas, eles são fundos de papel, ok? Vamos falar aí do terceiro fundo imobiliário, que é o VISC11. VISC11, ele é um fundo muito interessante, porque ele é um fundo de shoppings, tá? E aí a gente tem vários shoppings em várias regiões que são aí desse fundo, então dificilmente ele vai te dar algum problema, né? Na época da pandemia, no comecinho aí, agora eles já estão subindo, mas no comecinho aí da pandemia o pessoal achava que os shoppings todos iam falir, então ele deu uma baixadinha, né? Então quem comprou cotas aí, hoje em dia já tá um pouquinho mais tranquilo. Bom, hoje em dia a cota do VISC é de R$ 114,33, tá? E o último rendimento dele foi de 0,45 centavos, então ele rendeu 0,45, né? 45 centavos. O dividend yield dele é de 0,39%, 0,39%. Então, a gente tem aí mais ou menos uns 15 ativos em 10 estados diferentes de shoppings. Então, são muitas regiões e estados diferentes. Lembra que a diversidade é importante para você que é investidor da bolsa, né? O próximo fundo aí que a gente vai falar, né, o quarto fundo, é o MXRF11. MXRF11, ele é um fundo de papel, tá? A gente chama esse fundo, né, de fundo híbrido. Então, ele é um fundo que vende títulos e valores imobiliários, tá? E quando a gente observa aí esse fundo, a gente vai ver que ele tem um valor de cota no dia de hoje de aproximadamente R$ 11,22. Então, olha só, você que não tem muito dinheiro para investir, pô, dá para investir no MXRF11, né? R$ 11,22, então você economiza num lanche e compra um fundo que vai te render aí mensalmente 0,6, então 6 centavos por cota. Olha que maravilha, né? Então tá te rendendo dinheiro e não gordura. Olha que beleza. E aí a gente tem um dividend yield desse fundo de 0,57%, tá? Então ele é um fundo aí barato para você que está pensando aqui investir na bolsa é caríssimo, não é, tá? Você consegue sim ser um investidor da bolsa. Agora o quinto fundo imobiliário aí que interessa a vocês é o HGLG. HGLG é um fundo de galpões logísticos, então eles armazenam coisas. Hoje em dia, com a pandemia, a gente tem muitas compras pela internet, muita gente está fazendo compras pela internet e todos esses produtos precisam ser armazenados e são armazenados em galpões logísticos. Então a gente tem aí muitos galpões armazenando um monte de coisa, tá? O HGLG é um tipo de fundo aí. A cota dele hoje tá R$ 170, então R$ 170 cada cota desse fundo. E ele tem aí um rendimento de 0,78 centavos por cota. Então a gente tá ganhando aí, né, 0,78 cada cota que a gente tem mensalmente. Olha que maravilha, né? E o dividend yield do HGLG é de 0,47%. Então tem um dividend yield, todos têm um dividend yield meio equilibradinhos, né? Bom, como que a gente faz então para entender quanto eu vou ter de rendimento, né, de acordo com a quantidade que eu estou investindo em fundo imobiliário? Então eu vou explicar para vocês como que a gente faz essa continha. Então, vamos supor aí que você tem um mensal de R$1.000. Vou colocar um exemplo como investimento de R$10.000 e um exemplo de investimento de 100 mil, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o BCFF11, né? Vou usar o BCFF11 como exemplo agora para a gente entender. Então vamos lá, ó. Se eu
investir R$ 1.000 durante um ano, né? E tudo se manter, então, ou seja, esse valor do título, né, da cota não oscilar, ela se manter assim nesse valor, né? Eu investi isso, o dividend yield não mudou, tudo continua a mesma coisa, né? Então eu vou ter aí um rendimento de 5,83 por mês, né? Que vai me dar um rendimento de R$ 69,96 ao ano, né? Então eu ganho aí por ano, se eu investir R$ 1.000 durante um ano, eu tenho o lucro, né? Eu tenho rendimento de quase R$ 70 ao ano, tá? E R$ 6 ao mês aproximadamente. Se eu investir R$ 10.000, né, durante um ano, eu tenho aí, vou ter aí mais ou menos 111 cotas desse fundo, e aí eu vou ter um rendimento de R$ 58,83 ao mês. Então todo mês eu tenho esse rendimento, se eu fizer isso vezes 12, né? Eu vou ter então R$ 705,96 ao ano de rendimento se eu investir R$ 10.000, né? Agora, se eu investir R$ 100.000, né, ao longo de um ano, eu vou ter aí 1.111 cotas desse título e a gente vai ter o rendimento aí, né, de R$ 588,83 ao mês, o que vai dar pra gente ao ano R$ 7.065,96 ao ano. Peguei esses 588,83 e fiz vezes 12, então eu tenho aí R$ 7.065,96 ao ano, certo? Eu vou colocar aí para vocês, né, todos os outros, né, o cálculo de todos os outros títulos para vocês darem uma olhadinha. Então, colocar aí uma base, né, entre comprar o título imobiliário, né, comprar uma cota de fundo imobiliário e comprar uma residência. Então, vamos lembrar aí que eu tenho maior liquidez, né, eu posso comprar e vender, ele vai subir e abaixar, eu não preciso pagar isso durante 30 anos, não tem juros em cima desse imóvel, né, ele é um fundo, se eu precisar vender, eu vendo ele no dia seguinte, então, a vantagem dela seria a liquidez, tá? Vez ou outra, os fundos imobiliários, eles entram no que a gente chama de subscrição. E o que é isso, né? É uma vantagem para você que já é um cotista, você que já tem cotas daquele fundo, eles te dão o direito de comprar várias outras cotas pelo valor patrimonial, né? Então você gasta menos, você vai comprar pelo valor patrimonial e vai render muito mais dinheiro, tá? Isso só para as pessoas que já são cotistas daquele fundo. Então você recebe um e-mail, por exemplo, e aí eles colocam lá que o MXEF11 vai abrir subscrição do dia tal até o dia tal e que você tem direito aí a tantas cotas pelo valor patrimonial. Então você vai gastar muito menos para ser aí um cotista, para aumentar a quantidade de cotas desse fundo. E por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque provavelmente eles estão aumentando aí, né, a quantidade de investidores, né, porque eles provavelmente querem aumentar a quantidade de imóveis, né? Então eles têm aí um plano de aumento, né, da capacidade daquele fundo e aí eles abrem esse direito de subscrição. Então isso é muito bacana para você que já é um investidor daquele fundo. Você vai conseguir aí um valor muito menor e ganhar um pouco mais, render um pouco mais de dinheiro para você, certo? Bom, se vocês gostaram de saber aí como rende um fundo imobiliário, né? E sobre esses 5 fundos imobiliários aí que são bastante sólidos no mercado, existem vários outros fundos imobiliários. Então, se você curtiu e quer saber um pouquinho mais, coloca aí nos comentários. Eu quero muito saber se você já começou a investir em fundos
fundos imobiliários e se isso tá te rendendo aí um sorriso no final do mês, certo? Pessoal, então a gente fica pro próximo vídeo aí. Um beijo e tchau, tchau!